Hola chicos, hoy siguiendo con nuestra unidad de consejos, vamos a trabajar cuestiones más relacionadas a vocabulario, a leer diálogos y textos como hacemos cada unidad, ¿está bien? Entonces, como siempre, empezamos aqui com um diálogo. Nesse diálogo, nós temos duas pessoas, Felipe e Ramon, tá? Bom, essas duas pessoas estão conversando sobre uma situação complicada da vida de um, e aí o que vai acontecer? O outro vai começar a dar conselhos, ok? Antes de ler com vocês esse diálogo, eu quero fazer a seguinte proposta. Vocês têm aí o material em PDF, ou vocês imprimiram, ou tem no computador, ou pausem aqui para ler, tá? Então eu quero que vocês leiam esse diálogo. Como são 2 slides aqui, eu acho melhor que vocês realmente acompanhem no PDF, tá? Então eu quero que vocês façam a leitura e que vocês depois respondam essas 4 perguntinhas de interpretação. Aí nós vamos corrigir e voltar lá no diálogo para fazer a leitura, ok? Então vamos lá, sem eu falar as palavras desconhecidas nem nada, eu quero que vocês trabalhem a tentativa de compreensão mesmo do texto, tá? Entonces podéis dar al pause ahí y hacer la lectura y después los ejercicios. Muy bien, chicos. Entonces aquí, la primera pregunta que tenemos, la letra A, es ¿cuál es el problema de Ramón? Y las opciones son: su novia ha encontrado trabajo. Aqui não tem acento, tá? Foi algum corretor em português. Él ha encontrado otro trabajo, também sem U, outro, né? E va a perder su trabajo. Qual dessas 3 opções indicam o problema, então, do Ramon? Aqui, número 1, não é? Então, o número 1 é a opção correta. Su novia ha encontrado trabajo. Letra B. ¿Qué pasaría si Ramón fuera a Suecia? 1. Trabajaría demasiado, o sea, trabajaría mucho. 2. Tendría un trabajo muy interesante. O 3. Quizá no encontraría trabajo. Lembrando que esse quizá é a mesma coisa que talvez, ok? Então aqui o correto é o 3. Talvez ele não encontraria um trabalho. Sim? Letra C. ¿Qué propone Felipe, el amigo que está dando consejos y sugerencias? Que Ramón busque otro trabajo, aquí otra vez sem U. Que se quede e espere, que ele fique e espere, ou que vaya a Suécia para probar. Aqui, entonces, número 3. Y por último, ¿qué problema encuentra Ramón en la solución de Felipe? Então, Felipe vai dar um conselho e Ramón encontra um problema nesse conselho. Qual seria? Que não poderia volver, que perderia seu trabalho atual ou que necessitaria o permiso de sua novia. Aqui, o número 2. Ok? Então, ó, espero que vocês tenham conseguido ler o diálogo e interpretá-lo para fazer os exercícios. Agora, eu vou ler o diálogo para vocês. Acompanhem a leitura para perceber bastante a pronúncia, como é que eu falo cada uma das palavras, ok? Então, vamos lá. ¿Qué te pasa, Ramón? Te noto raro estos días. Es que tengo un problema bastante grande y no sé qué hacer. Si quieres, podemos hablar de ello. El caso es que mi novia tiene una oferta de trabajo en Suecia. Dice que es una gran oportunidad y no quiere dejarla pasar. La cuestión es, ¿qué hago yo? Podría ir a Suecia con ella, pero si me fuera, sería muy difícil para mí encontrar trabajo allí. Hombre, yo creo que puedes intentarlo. Si no encontraras trabajo, siempre podrías volver. Ya, pero si dejar el trabajo que tengo ahora, lo perdería. Tendría que volver a empezar en otra empresa. Pero ¿a ti te gustaría? Hombre, a mí me gustaría que Esther se quedara aquí. No me gustaría perderla y si nos separáramos la perdería seguro.
Yo, en tu lugar, hablaría con la jefa. A lo mejor puede darle un permiso especial para que vayas unos meses a Suecia y pruebe suerte. No creo que me dé permiso. Hazme caso. Por intentarlo, no pierdes nada. Aquí tenemos algunas cosas que demuestran contenidos que estudiamos la clase pasada, de la parte de gramática. Los condicionales. Mira, entonces aquí, podría ir a Suecia, pero se me fuera. Aqui é um se, tá? Às vezes o corretor acaba mudando e eu não vejo na hora de fazer a revisão. Mas é um se. Se me fuera, seria muito difícil. Então, se eu fosse, seria muito difícil. Nós vimos essas frases condicionais na aula passada. Aqui novamente, ó. Se não encontraras trabalho, poderias volver. Então, se você não encontrasse trabalho, poderia voltar. Eu uso o imperfeito de subjuntivo e depois eu uso aqui um condicional, né? Ok? Aqui novamente, ó, se deixar el trabalho, lo perderia. Tudo bem? Então, nós temos aqui a demonstração dessa primeira questão que nós trabalhamos em gramática na aula passada. E outra coisa também é expressar desejos, ó. A ti te gostaria, né? Aí ele vai dizer, a mim me gostaria que Esther se quedar aqui. Como ele usou que ele deseja algo para outra pessoa, ele usou o que e o se quedar, que também é imperfeito de subjuntivo, ok? Se fosse um desejo que ele expressasse para ele mesmo, ele não conjugaria o verbo, lembram disso? Por isso que ele diz, não me gostaria perder-la, ó, perder está sem conjugar, né? Por quê? Porque agora esse desejo aqui é o dele. Ele deseja que ela não vá, mas ele não deseja perdê-la, tá? Esse lá, então, refere-se a Esther, ok? Sí? Pues bien, chicos. Entonces ahora quiero que, pensando nuevamente en estas cuestiones de condicional, señaléis la opción correcta en este ejercicio, ¿vale? Podéis entonces dar al pause ahí y señalar la opción correcta. Pues bien, chicos, la letra A, entonces, tenemos aquí trabajara y podría. Então, aqui, imperfeito de subjuntivo e condicional. Então, a frase correta é: se Pilar trabajara menos, poderia ter mais amigos. Ok? Se vocês quiserem pausar, depois que eu fizer a leitura da frase, para vocês lerem também ela corretamente e praticar um pouquinho a leitura, vocês podem ir fazendo assim, tá? É até melhor. Depois, a letra B. Comiera, estaria. Novamente, imperfeito de subjuntivo e condicional. Se Sandra comiera mejor, não estaria tão delgada. Delgada é magra, né? La letra C, chicos. Estaria e fuera. Ramón não estaria triste se sua novia não se fuera à Suécia. Aqui o que aconteceu só foi uma inversão, tá? Eu coloquei o condicional, a parte da frase com o condicional antes, a oração, e depois aqui com o perfeito de subjuntivo depois. Eu posso alterar essa ordem? Posso. Então eu poderia dizer assim, se sua novia não se fuera à Suécia, Ramón não estaria triste. Nos outros casos também eu poderia inverter essa ordem, não há problemas, tá? Letra D, entonces. Sacaria e hiciera. Iker sacaria melhores notas se hiciera los deveres. Ok? Sacar notas é tirar nota, então ele tiraria notas melhores se fizesse as tarefas, os deveres. E por último, a letra E. Pusiera, entenderia. Se pusiera mais atenção, Letícia entenderia a seu professor. Em espanhol, decimos poner atenção quando você quer que a pessoa se dê atenção a isso, tá? Então, ao invés de usar o dar atenção, vocês podem colocar poner atenção,
Tudo bem? Então, se ela desse mais atenção, se ela tivesse mais atenção na aula, ela entendería melhor seu profesor. Bien? Vale. Pues, entonces, chicos, aquí quiero que vosotros expreséis deseos, que es un contenido que vimos también en la otra clase, contestando a estas perguntas. Aqui a resposta é pessoal, é uma resposta personal, assim que eu não poderei corrigir, ¿vale? Pero hay que acordarse siempre que si deseo algo para mí mismo, yo no voy a conjugar el verbo. Então, me gustaría salir de vacaciones, me gustaría comer fuera hoy, me gustaría viajar a Barcelona, ok? Se eu desejo algo para outra pessoa, eu vou utilizar me gustaría que mi novio estuviera en casa. Me gustaría que mi familia fuera a viajar comigo. Ok? Então, lembrem-se que vocês vão, independente do tempo que vocês utilizarem, presente, passado, futuro, para expressar esses desejos, vocês precisam usar o modo indicativo para expressar um desejo de vocês mesmos, e o modo subjuntivo para expressar um desejo para outra pessoa, ok? Então, respondam a essas perguntas. ¿Dónde te gustaría estar ahora? ¿Qué personaje de película te gustaría ser? ¿En qué época de la historia te gustaría vivir? ¿Con quién te gustaría cenar? ¿Qué objeto te gustaría poseer? ¿Y dónde te gustaría trabajar? Aqui vocês podem responder e podem responder também uma segunda pergunta em todas elas. Por quê? Porque assim vocês acabam praticando um pouco mais o vocabulário também e outras estruturas que nós já trabalhamos de frase. Então vocês podem dizer, ahora me gustaría estar en la playa porque hace calor e me gusta ver el mar, enfim. Vocês vão completar um pouco essas respostas de vocês, tudo bem? Depois que vocês terminarem isso, agora eu quero que vocês pausem e façam esse exercício. Eu quero que vocês façam esse 4, seguindo o exemplo. Vejam só. No llueve desde hace mucho tiempo. Me gustaría que llovera. Então, coloca-se uma situação e vocês vão expressar um desejo a partir dela, ok? Então, aqui vocês têm 4 situações. Quiero que deis al pause y hagáis los ejercicios, chicos. Entonces aquí, tus amigos nunca te han hecho una fiesta sorpresa. Entonces me gustaría que hicieran ou que mis amigos me hicieran uma festa surpresa. O importante é que vocês vão falar o quê? Vocês estão expressando um desejo de que outras pessoas façam algo. Então, vocês vão usar o modo subjuntivo. Aqui, nós vamos usar ainda esse imperfeito de subjuntivo. Também muito parecido com o português. Eu gostaria que eles fizessem. Eu gostaria que meus amigos fizessem uma festa surpresa para mim. Ok? Letra B. Nadie te regala joyas. Me gustaría que alguien me regalara. Então, aqui novamente, eu expresso que um desejo de que alguém faça algo para mim. Lembrem-se, o contrário de nadie, que é ninguém, é alguém, tá? Então, eu não falei quem é, mas qualquer pessoa. Letra C. Nunca has vivido uma aventura. Me gustaría vivir uma aventura. Por que aqui o vivir sem conjugar? Porque é um desejo meu para mim mesmo. Letra D. No conoces a la familia de tu novio. Me gustaría, novamente, conocerla. Esse lá para substituir la família de tu novio. De mi novio, no caso. Então, me gustaría conocerla. O conocer está sem conjugar aqui, porque esse desejo é um desejo meu para mim mesmo, né? Só reforçando isso para vocês, então. Ok? Bueno,
Chicos, hemos practicado ahora entonces bastante estas cuestiones de gramática de la clase anterior. Ahora practicamos un poco más los textos acerca de consejos. Aquí tenemos una situación que es una persona que habla sobre un problema y una persona que responde a este problema. Hay muchos programas en la radio principalmente que tienen este tema, ¿verdad? Siempre llama una persona que está escuchando y habla de sus cosas, de sus líos, y la persona que está en el programa de la radio va a decir maneras de solucionar los problemas o dar sugerencias para mejorar las cosas. Então, seguindo esse modelo desses programas, onde alguém liga pedindo conselho e a pessoa vai dar sugestões e outros conselhos, nós vamos ver aqui esse diálogo, tá? Ele é um pouco grande, mas eu vou ler rapidamente para vocês, só para vocês também treinarem um pouco o ouvido e posteriormente vocês podem pausar e ler para treinar também a leitura. Então, vamos lá. Hace 1 año y medio que salgo con un italiano con el que me lo paso muy bien. Es atento, educado y muy divertido. Ahora bien, cada vez que le planteo la posibilidad de vivir juntos, me dice que la mejor manera de seguir una buena relación es dejarla así. Le he preguntado si existe otra mujer y me ha dicho que no. ¿Qué hago? Me cuesta mucho tomar decisiones. ¿Le obligo a decidirse o me olvido de todo y seguimos como si nada? Él en Florencia y yo en España. Entonces aquí hay una persona que tiene un novio en otro país. Ella está en España, él en Italia. Y el consejo para esta mujer es: les cuesta a algunos hombres dar el paso de irse a vivir con una mujer y parece que tu italiano es de esos. Así que la decisión es totalmente tuya, no puedes obligarle a vivir contigo si no quiere. Si tu deseo es compartir la vida con alguien, debes dejarlo y buscar otra persona más interesada en la convivencia. Si no es tan fuerte tu deseo, resígnate a dejarte el sueldo en aviones. Dejarte el sueldo em aviões aqui é deixar o salário em aviões, ou seja, comprando passagens, porque ela tem um namoro, um relacionamento à distância, tá? Então aqui nós temos uma situação e um conselho. Já nós temos alguns exercícios sobre isso. Aqui nós temos, nesse mesmo programa, outra situação e outro conselho. Vamos lá ver qual que é essa situação agora. Tenemos una hija de 18 años y serios problemas con ella y sus estudios. Le va mal en el instituto, está haciendo el bachillerato y no estudia nada. Además, se lleva muy mal con sus profesores, especialmente con una profesora. El otro día le faltó al respeto y la profesora la mandó al despacho de la directora. Es verdad que no sé qué hacer con ella, cómo explicarle que debe respetar a los demás, especialmente a sus profesores. Ayúdeme. Y el consejo entonces es: tu hija es una persona adulta y te agradecerá que empieces a tratarla como tal. Ya no es una niña pequeña, es ella quien controla su vida y si quiere conseguir algo, tendrá que poner esfuerzo de su parte. Yo, en tu lugar, le diría que estás ahí para ayudarla, pero si quiere algo, debe empezar por respetar y seguir las normas sociales para conseguirlo. ¿Bien? Entonces, aquí, allá un problema de un relacionamiento amoroso y aquí un relacionamiento entre padres e hija, ¿vale? Bueno, entonces, en estas dos partes, en estos dos textos, tenemos algunas expresiones que son estas aquí. Tenéis que relacioná-las com seu significado. Eu queria que vocês não buscassem na internet o significado. Eu queria que vocês voltassem no texto, lessem onde tem essa expressão e através do contexto vocês tentassem entender o que ela significa. Pode ser? Assim vocês vão praticar a interpretação de texto, vão praticar um pouco para essas provas de proficiência, seja de concurso, proficiência para mestrado ou até mesmo as provas do DELE, que é o teste de espanhol, né, oficial de proficiência, ¿ok? Entonces podéis dar al pause y relacionar las expresiones ahí. Muy bien, chicos. Ahora entonces vamos a
corregir el ejercicio. Aquí tenemos entonces el número 1, pasarlo bien, que quiere decir se, divertir-se, vale? Então aqui o 1 é se. Eu vou colocar na frente a letra para vocês não se confundirem. Então, passarlo bien quer dizer divertir-se. Vocês podem usar essa expressão para desejar também para as pessoas que elas se divirtam. Geralmente, quando alguém vai viajar, alguém vai a uma festa, ou alguém está fazendo aniversário, você vai dizer pásatelo bien, pásatelo genial, ok? E também para responder algumas questões, ai, como foi, né? Como foi a festa? Me lo passé muy bien, me lo passé mal, me lo passé fatal, quer dizer, ai, foi horrível, não me diverti nada, tá? Então, é uma expressão para usar como se fosse divertir-se. Depois, o número 2. O número 2 está aqui com a letra F. Llevar-se bien. Aqui faltou um L, tá? Llevar-se bien o mal com uma pessoa é ter buena ou mala relação com algo. Então, quando você fala assim, ah, eu me dou muito bem com meu irmão. Você pode dizer, me llevo muy bien con mi hermano. Você fala assim, ah, eu não me dou muito bem com os meus pais. Não me llevo muy bien con mis padres. Ok? Letra no. Número 3 agora. Costar mucho ou costar pouco. Quando decimos que hacemos algo con esfuerzo o dificultad. Claro, costar puede ser en el sentido de precio también, pero como expresión aquí es para hablar de esfuerzo o dificultad. Quando eu digo assim, me cuesta muito fazer isto, eu quero dizer, ah, eu preciso fazer muito esforço para conseguir fazer essa coisa. Ah, então, quando eu digo assim que eu tenho muita dificuldade em, não sei, eu tenho muita dificuldade em aprender alemão. Então, me cuesta muito aprender alemão. Ou seja, eu faço, mas de maneira com bastante dificuldade, ok? Y después aquí, irle bien o mal. Entonces tenemos letra E, tener éxito ou fracasar em algo. Quando eu digo assim, que todo te vaya bien, eu quero dizer assim, ai, que tudo dê certo para você. Se alguém perguntar, e aí, como foi lá? Como passou? Como foi? Você pode dizer, ah, todo foi muy bien. Ou seja, as coisas aconteceram de uma forma muito boa, tiveram sucesso, ok? Sim? Depois, outra expressão, dar el paso, significa decidir-se a fazer algo. Como em português, eu falo, você tem que dar esse passo na sua carreira. Tienes que dar este passo em sua carreira. Tá? Então, dar um passo quer dizer seguir adiante, decidir aí fazer algo. E, por último, então, número 6, relacionado à letra D, faltar a respeito, ser mal educado com alguém, né? Então, faltar com o respeito. Em espanhol, em português, a expressão é muito parecida. Bien? Sí? Chicos, por último aquí, entonces, quiero que penséis, ¿qué te parecieron los consejos de los textos anteriores? Então, se preciso, quero que vocês leiam outra vez e vocês expressem a opinião de vocês sobre a situação de cada uma dessas pessoas. Que lhes dirias? Vocês diriam a mesma coisa que a pessoa que deu o conselho disse? Vocês diriam algo diferente? Então, vocês já aprenderam a dizer que concordam ou não. Então, vocês podem usar isso também para trabalhar. Ah, estou de acordo com a pessoa quando dice que a outra deve ser isto, pero não estou de acordo. Então, vocês usem todas essas estruturas que nós já trabalhamos desde o início do curso para praticar um pouco essa questão 6, ¿ok? Bueno, chicos, espero que os haya ayudado los diálogos que yo traje hoy. Y la clase que viene seguimos con este tema de los consejos, ¿vale? Hasta luego.